Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Hoje uma irmã, eu não sei exatamente se eu conheço ou não, mas ela me acessou pelo Instagram e ela contou que ela mandou um artigo, um vídeo meu para uma pastora. E, claro, a pastora voltou com os dois pés para cima dela, né? Esse tal de Mário Persona está dizendo que a mulher não pode falar na igreja e usando só um versículo da Bíblia, que era específico para outro lugar, para outra situação e etc. Nós podemos esperar que, se nos dias de Paulo ele já era rejeitado, e a sua doutrina já era rejeitada pelos próprios coríntios que ele evangelizou, não é de espantar que hoje ele seja tão odiado na cristandade. Na verdade, alguns ainda lidam de maneira educada, né, para falarem a respeito de Paulo, mas eu já ouvi as maiores barbaridades de pastores e pessoas que se dizem cristãs, se referindo a ele como se ele fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa que quisesse se aproveitar dos irmãos ou quisesse se promover. Então é até cômico, né? É risível nós encontrarmos a opinião que existe por aí a respeito de Paulo. E poucos percebem que estão falando do apóstolo que apareceu, a quem o Senhor apareceu ressuscitado. Nós sabemos que os outros apóstolos conheceram o Senhor em vida, depois esse ser ressuscitado aqui na terra, mas não ele ressuscitado e glorificado, como foi o caso de Paulo. Paulo o conheceu na aparição que ele teve a Paulo no caminho de Damasco, e depois Paulo foi assunto ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito repetir, porque não tem capacidade de repetir. E ele recebeu revelações de mistérios que estiveram ocultos dos profetas do Antigo Testamento. Pelo menos 9 mistérios foram revelados a Paulo. Então, quando a gente vê Paulo ser tão rejeitado, e pelos próprios coríntios aqui, né? Nós não devemos ficar tão espantados, não, porque realmente esse ódio continua até hoje. Essa rejeição continua até hoje, que é uma rejeição natural do ser humano não aceitar aquilo que vem de Deus. E havia também as intrigas, havia também a inveja, né? A inveja é um problema grave, também entre os santos. Nós lembramos do episódio de José, que José era o preferido do seu pai, né? Ele era o xodó de Jacó. E ele tinha uma túnica de muitas cores que seu pai fez para ele e deu a ele. E os seus irmãos tinham inveja de José. E quando nós vemos Paulo numa situação assim, nós podemos entender também que havia muita inveja dos outros cristãos, principalmente daqueles que lideravam, contra Paulo. Invejaram tanto José, e José é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo, que chegaram a lançá-lo numa cova, para que ele fosse considerado morto, né? Rasgaram as vestes, colocaram sangue de um animal nas vestes para mandar de volta para o seu pai e dizer que ele foi atacado por uma fera. Mas ali José estava representando Cristo, que foi lançado numa cova também, foi dado como morto, foi vendido como escravo. Cristo foi vendido, o Senhor Jesus foi vendido por Judas como escravo, por um preço de escravo, mas depois Deus o exaltou soberanamente.
Então, Paulo, ele sabia de tudo isso. Ele vai responder agora, nesse capítulo 10 de 2 Coríntios, ele vai responder num misto de humildade e ironia. E é interessante isso, nós encontrarmos que às vezes as pessoas acusam um cristão, falam assim, você está sendo irônico? Sim. Ou sarcástico? Sim. Porque na Bíblia existem várias ocasiões em que o próprio Senhor Jesus usa de ironia para falar contra os fariseus, e discípulos também, de sarcasmo, né? Nós temos aquele episódio no monte, Elias, ali combatendo os profetas de Baal, e Elias é sarcástico, fala assim, chama o Deus de vocês aí, chama Baal, quem sabe ele está dormindo, por isso que ele não acorda. Então ele usa de sarcasmo também, porque é uma linguagem que reforça, que causa grande impacto na comunicação de uma pessoa. E aqui nós vemos então, Paulo já começa se defendendo, versículo 1, além disso, eu, Paulo. Aqui ele não diz eu, Timóteo, ou qualquer outro. Não, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Então ele tinha autoridade para ser ousado com eles. E é claro que é interessante a gente pensar num aspecto da comunicação moderna, porque hoje nós temos um problema grave de comunicação usando a internet. Você escreve alguma coisa num comentário, em algum lugar, num vídeo, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e se você não colocar aqueles emoticons assim, né, aquelas carinhas, para dizer como você está se sentindo, você pode ser totalmente mal interpretado, né? Você tem que dar uma risadinha, ou você tem que fazer uma cara de espanto, você tem que colocar emoção naquilo que você está dizendo, porque o texto apenas não representa a sua emoção. E Paulo está dizendo mais ou menos isso aqui, quando ele é ausente, ele é ousado. Sim, ele agora fala, eu espero que não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, porque ele já sabe ali quem eram. Quem eram os que tinham inveja, quem eram os que tinham birra de Paulo, que tinham aversão a Paulo. Aquele que havia recebido pelo menos 9 mistérios. Eu tenho aqui a lista dos 9 mistérios que o Senhor revelou a Paulo, lá em Romanos 16, 25 a 26, fala do mistério da graça de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Por que Paulo chama de meu evangelho? Porque o evangelho dele é o evangelho de Deus. O evangelho dele, ele explica, ele é o quinto evangelista. Ele explica o evangelho. Nós não entenderíamos tão bem o evangelho se não tivesse sido explicado por Paulo. E é Romanos. A carta aos Romanos é o evangelho que ele chama de meu evangelho. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Esse era o evangelho da graça de Deus que foi revelado a Paulo. E Paulo, muito do que acontecia, da crítica contra Paulo naquela época, uma das razões é a mesma da crítica que muitos pastores e doutores de teologia mestres, pregadores, essas pessoas têm contra Paulo. A razão, Pedro explica a razão disso. Pedro explica na sua carta em 2 Pedro,
Em 2 Pedro, capítulo 3, ele fala no versículo 13, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aí no versículo 14 ele vai falar, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu não entenderia isso como uma sabedoria diferente, mas como um grau de sabedoria que foi dado a Paulo, por essas revelações que eu citei. Falando disto, dessa sabedoria, não é? Dessas coisas, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente, ou do mesmo jeito que fazem com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Uma outra tradução aqui, a versão atualizada, diz assim, há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam. Deturpam para quê? Para poder acusar Paulo de uma série de coisas. Como também deturpam as demais escrituras. Que escrituras são essas? Que outras escrituras? Que demais escrituras são essas? Do Antigo Testamento. Porque aqui, nesse tempo aqui, eles chamavam de escrituras aquelas do Antigo Testamento. Não havia ainda o Novo Testamento, no formato que nós temos hoje. Então eles chamavam de escrituras as escrituras do Antigo Testamento, o Velho Testamento. Mas quando Pedro compara o que estava acontecendo a respeito dos escritos do apóstolo Paulo, ele compara os escritos de Paulo com o status, o valor, a autoridade que tinham as escrituras do Antigo Testamento. Por isso que ele fala assim, os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Nisso aqui, ele chutou a bola para o gol, né? Pedro, de repente, colocou o selo de autoridade nas cartas de Paulo, com a mesma autoridade que tinham os escritos de Moisés, de Salomão, de Davi, de Samuel, dos profetas e todos mais. Agora ele está dizendo assim, isso tudo são as escrituras. Agora, quem é que não aceita as escrituras de Paulo, do apóstolo Paulo? Ele dá os nomes aqui. Pedro dá os nomes aos bois. Quem são os que não aceitam as coisas que Paulo escreve? Os ignorantes e instáveis. Então, uma pessoa, quando vem falar mal de Paulo, eu penso assim, é ignorante ou instável, ou as duas coisas. Não sou eu que estou falando, Pedro está falando. Os ignorantes e instáveis deturpam. Deturpam o quê? O que Paulo escreveu. Então, de repente, quando alguém chega assim, Paulo falou para a mulher ficar quieta porque ele era um solteirão, recalcado, eu só posso rir. O que eu vou fazer? É ignorante. Isso é ignorância. Isso é instabilidade. Porque uma pessoa estável, ela tem os dois pés firmados nas Escrituras e na sã doutrina dos apóstolos, que são também escrituras de Deus. São a revelação de Deus para nós. Ela não vacila. Ela não vacila, ela não é instável. A pessoa que realmente crê nas Escrituras não é instável. Agora, quando você começa a ler a Bíblia, e principalmente a sã doutrina, descartando aquilo que não dá certo para você, aí não vai sobrar muita coisa. Então, de repente, a mulher quer ser pastora, ela vai ter que apagar da Bíblia várias passagens. Ela vai ter que mandar para escanteio praticamente todo o ministério de Paulo, porque se ela não acredita na autoridade das Escrituras de Paulo, reveladas a Paulo, nos momentos em que ele fala do lugar da mulher, por exemplo, 1 Coríntios 11, que o homem deve descobrir a cabeça quando ora ou profetiza, e a mulher cobrir a cabeça quando ora ou profetiza.
Ah, não, mas isso é porque naquele tempo, bababi, bababá, bababá, ok? Aí 1 Coríntios 14. Permaneçam as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como a lei o ordena. Não, mas na lei não tem nada disso. A pessoa está pensando na lei de Moisés, mas não é na lei de Moisés. A submissão foi uma lei dada lá no Antigo Testamento, no Jardim do Éden. Quando o Senhor falou para Eva, né, o teu desejo será para com teu marido. Aquilo era uma lei, dada antes da lei que foi dada a Israel. Aí, 1 Timóteo capítulo 2, eu acho que é, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, que a versão atualizada está melhor que a corrigida. A corrigida fala, não exerça autoridade sobre o marido, mas na atualizada o texto é o mais original, o mais preciso, não exerça autoridade de homem. Ah, mas isso porque era outro tempo, era outra época, eram os costumes, não era moderno, como hoje nós somos modernos, liberação feminina e tatati, né? Mas ali ele explica depois. Porque Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, por que Deus não permite, na sua palavra, que a mulher ensine? Porque ela é a parte frágil. E qualquer pessoa com um mínimo de inteligência sabe disso. Se tem um casal em casa, vem alguém começa a dar com o pé na porta, quem vai lá? Quem vai enfrentar o bandido? Certamente é o marido, né? Ou normalmente é o marido que vai enfrentar o bandido. Porque ele é o protetor. O homem é o protetor. Por isso que Deus criou o homem com mais força física do que a mulher. E por isso que tem toda essa celeuma agora em relação a esportes, porque em alguns lugares estão aceitando homens que mudaram de sexo, mudaram a sua, apesar de continuarem com próstata, né? Mas mudaram de sexo porque falam que tudo bem, ele agora ele é uma mulher presa num corpo de homem, então tudo bem. Daí você vai ver, você vai assistir o jogo de basquete lá. Tem uma mulher de 2,5 metros de altura, com os braços dessa grossura, umas pernas que parecem um tronco de árvore, querendo competir com as meninas que estão jogando lá. Não pode, não tem condições. A fisiologia, o corpo, a musculatura, a osseatura, é tudo diferente, é tudo mais reforçado no homem do que na mulher. Até mesmo entre diferentes etnias, isso existe, sabem disso. Você tem excelentes jogadores de futebol ou de esportes que exigem uma certa força física e brutalidade, né? Você tem negros como excelentes esportistas de corrida também e tal, mas você não tem tantos de natação. Por que não tem tantos negros campeões de natação? Porque os negros têm os ossos mais pesados do que os brancos. Então ele já leva desvantagem só de entrar na água. Isso, eu estou falando isso aqui, não vai alguém falar assim, você é racista. Não é, meu filho, é uma questão de composição física. Se eu com 1,84 m que eu tenho, quiser participar de uma corrida de cavalo no jockey, o cavalo vai dobrar as pernas, com meus 90 quilos e 1,84 m, ele vai dobrar as pernas, ele vai olhar para trás e falar assim, não, estou fora. Esse aí eu não carrego não. Porque para ser jockey, você tem que ter 1,5 m, você tem que ser levinho, que nem uma pena, para poder ganhar a corrida. Então, essas coisas, um pouquinho de inteligência só colocada na análise, essas coisas já dá para perceber. Então, por que Paulo é tão rejeitado? Porque ele é mais rejeitado ainda por aquelas pessoas que querem ser pastoras. Claro, ele tem que rejeitar Paulo, tem que sucatear Paulo, tem que dizer que Paulo era um solteirão recalcado, que Paulo não prestava, que Paulo era isso, Paulo aquilo. Arranca as páginas dos escritos de Paulo na Bíblia, vê que tamanho fica o seu Novo Testamento. Fica com quase nada. Quase nada. Então, uma das revelações, que foi o mistério do Evangelho da Graça de Deus, que nós lemos lá de Romanos 16, isso foi dado a Paulo. Não foi dado a outros. Os outros vieram aprender depois com Paulo. O mistério do endurecimento de Israel
durante um tempo. Isso ele escreveu em Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, este mistério. Aqui a palavra no original está mistério. Não quero que ignoreis este mistério. A versão atualizada usa mistério aqui. Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então esse em parte é por um tempo. Por um tempo. E até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó suas impiedades. Então, isso que nós estamos vendo hoje, por exemplo, Israel, nessa briga toda, eles estão no tempo da rejeição deles. Mas é de um endurecimento deles. Mas é um endurecimento por um tempo só. Esse tempo está durando 2000 anos. Mas a qualquer momento a igreja será arrebatada da terra. Terminará então esse tempo de endurecimento de Israel, e um remanescente de judeus se voltará ao Senhor, e aí nós vemos o que vai acontecer durante a grande tribulação. Então esse é o segundo mistério que aparece, que foi revelado a Paulo, isso daí. O terceiro mistério é o do arrebatamento. 1 Coríntios 15, nós não saberíamos do arrebatamento se Paulo não tivesse revelado isso em 1 Coríntios, se o Espírito não tivesse revelado a Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Olha o mistério de novo aí. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por isso que, quando o Senhor Jesus fala com Marta, lá no Evangelho, e ele fala que o irmão dela iria ressuscitar, Lázaro iria ressuscitar, ela fala assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, porque os judeus tinham conhecimento de uma única ressurreição no final de tudo. Mas a Paulo foi revelado que a ressurreição ela teria mais de uma etapa. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isso aconteceria em etapas. No final de tudo, vai ter a ressurreição para a morte, que é dos perdidos, né? Diante do trono branco, eles receberão seus corpos de volta e serão condenados eternamente ao lago de fogo. Então, aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele fala: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ele está falando de duas classes de pessoas aí. O corruptível é o que morreu, o santo, o salvo, que está morto. Ele vai se revestir da incorruptibilidade. E o mortal se revista da imortalidade, está vivo. Então, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Depois Paulo dá mais detalhes aqui nesse próprio capítulo 15 de Coríntios sobre a ressurreição. Também um quarto mistério está em Efésios 3, de 1 a 9. E uma coisa importante, hein? Quando você perde um dos mistérios que foram revelados a Paulo, você bagunça todo o resto. Isso é como abotoar a camisa. Se você errar o primeiro botão, todos os outros botões sairão fora do lugar. Então não é à toa, por exemplo, que nesse capítulo 3 de Efésios, nós encontramos o quê? No versículo 1, no capítulo 3, versículo 1, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ele recebeu também isso. Como me foi este mistério, o mistério da dispensação da graça de Deus, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
o qual noutros tempos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu, Paulo, fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. O mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, não por Israel, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então perceba que, como eu falei, se você não abotoar um botão corretamente, você perde todos os outros, porque os outros vão todos em casa errada. Por que então você acha que hoje existe tanta dificuldade na cristandade para compreender que Israel e igreja são coisas distintas? Pular no botão da camisa. Eles vêm abotoando lá do Antigo Testamento, e quando chegou nas revelações, na sã doutrina de Paulo, eles pularam esse botão. Aí continuaram como se fosse tudo a mesma coisa, achando que a igreja é simplesmente uma continuação de Israel, e tudo bem, e continua assim, porque rejeitam a sã doutrina que foi dada a Paulo e os mistérios que foram revelados a esse apóstolo. Depois você tem também o mistério da vocação celestial, ou cidadania celestial do crente. Em Efésios 1, versículo 3, né, isso ele já fala lá. Efésios 1 fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Em Israel? No vale lá florido, no lugar de muita riqueza? Não. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Israel, as bênçãos são materiais. Igreja, as bênçãos são espirituais. Então, você não vai escutar falar isso no pregador da TV, porque ele está amarrado no Antigo Testamento, nas bênçãos materiais do Antigo Testamento, e só vai falar de riqueza material. E pedir dinheiro também, claro, porque ele tem que garantir a riqueza dele. Mas você não vai escutar falar do que a igreja é distinta, um povo com cidadania celestial. Então muita gente hoje, eu vejo cristão que troca o nome. Gente, que coisa ridícula! O cara muda o nome e põe um nome em hebraico nas redes sociais, como se ele fosse judeu. Vai ver se o judeu aceita ele. Não aceita. Se é gentil, o judeu chama de goi. O judeu zomba dos gentios. Acha uma palhaçada esses gentios construindo o templo de Salomão, botando lá roupinha de judeu, de sacerdote, de rabino. Eles não acham uma palhaçada. Eles riem desses caras. Porque eles não entendem. Os cristãos que fazem isso, se dizem cristãos, não entendem que é outra questão, é outro povo com outras bênçãos, outras promessas. Mas quando nós vamos também, aqui tem outra passagem que fala dessa cidadania, em Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa cidadania, tem uma versão que fala cidade, outra fala pátria. Na realidade aqui o assunto é cidadania. Olha, a versão católica, CNBB, está correta. Nós, ao contrário, somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu. A atualizada fala: a nossa pátria está nos céus. Mas a Bíblia de Jerusalém, católica, também está mais correta aqui na sua tradução. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. Porque é uma questão de cidadania agora. Não é apenas de a pátria estar lá e eu estou aqui, não, é questão de cidadania. Eu já tenho uma cidadania que é celestial. Por exemplo, se eu tivesse cidadania francesa, eu podia estar no Brasil e falar: não, eu sou francês. A minha pátria está lá na França, mas eu estou aqui, mas sou francês. Quando tem eleição na França, eu voto aqui pelo correio, pela internet, porque eu sou francês. Então a cidadania
do crente não é terrena como era Israel. Israel é uma pátria terrena para judeus, para israelitas. O crente não tem aqui um lugar. Então, essa verdade também da cidadania que ele fala aqui, a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma verdade que eles não sabiam, que foi revelada a Paulo, ao apóstolo Paulo. E ele escreve isso na sua carta. Aí nós vamos para um outro mistério, é o mistério da plenitude dos tempos. Em Efésios 1, repare que muitos desse mistério, ele chama de mistério também, né? Efésios 1, versículo de 9, versículo 9. Efésios 1, 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então tudo vai convergir em Cristo no final. Mais um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Ele vai falar também no versículo, em Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa outra verdade que foi revelada a Paulo. Ele explica em Romanos, que é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Paulo, que ele fala, meu Evangelho, é o quinto Evangelho. O mistério da identificação do crente com Cristo, lá em 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 4, é a identificação que nós temos com Cristo, no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também escrevi, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, depois foi visto, ele vai depois falar, aqui no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E daí mais para frente, ele vai falar que... ele vai explicar no versículo 23, no versículo 22... Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em todo esse capítulo que ele fala da ressurreição, ele identifica o crente com Cristo, não é? Na sua nova posição. No versículo 45, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos, é aqui que vem, a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Então, essa identificação com Cristo, nossa, com Cristo, é tamanha que seremos feitos semelhantes a Ele, moralmente semelhantes a Ele, e com um corpo também ressuscitado como o corpo de Cristo. E finalmente, lá em 2 Tessalonicenses, um nono mistério, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira,
com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Como já creem muitos cristãos que seguem essas pregadoras que rejeitam a doutrina de Paulo, estão crendo na mentira. Já existe hoje o mistério da iniquidade operando. O iníquo, que é o anticristo, ainda não foi manifestado. Mas há muitos anticristos, como João fala em suas epístolas, que já estão por aí. O que são esses anticristos? Aqueles que negam a palavra de Deus. Aqueles que negam a Cristo. Aqueles que negam aqueles que Cristo levantou para revelar a eles esses mistérios que nós acabamos de ler aqui. Então, quando você vê pessoas que estão negando o ministério de Paulo, que rejeitam a sã doutrina ensinada por Paulo, e lá em 2 Timóteo, o que Paulo fala para Timóteo? No capítulo 3, no versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu ensino. Isso ele exalta Timóteo, porque Timóteo estava seguindo o ensino, a doutrina de Paulo. Tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Fugiu a palavra agora. Ele é parabenizado, vamos usar outra palavra aqui, Timóteo, por estar seguindo a doutrina de Paulo. Esses parabéns, essa congratulação, Paulo não poderia dar para essas pastoras que pregam por aí. Porque elas não estão seguindo a doutrina de Paulo. Então, se elas não estão seguindo a doutrina de Paulo, elas não têm conhecimento do mistério do Evangelho da graça de Deus, porque foi revelado a Paulo, do endurecimento de Israel durante um tempo, né? Um tempo Israel será endurecido até que venha a plenitude dos gentios, do arrebatamento, ou às vezes pega de orelhada só, né? Lê assim por alto e tal, mas essa é a doutrina de Paulo também, revelada a Paulo. Do mistério do um só corpo de Cristo. Como é que ele sabe que há um só corpo? Porque foi revelado a Paulo. Do mistério da cidadania celestial do crente. Como é que sabe que o crente é cidadão celestial? Porque foi revelado a Paulo. O propósito de Deus reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, porque foi revelado a Paulo. O mistério da graça de Deus foi revelado a Paulo. O mistério da identificação do crente com Cristo, né, foi revelado a Paulo. E o mistério da iniquidade. O próprio conhecimento, a doutrina falando do anticristo, foi revelada a Paulo. Então, se você espremer o ensino de muitos que têm, não só mulheres que querem ser pastoras, né? Mas muitos homens também. Se você espremer, vai sobrar muito pouco, porque se sair tudo que Paulo ensinou, vai ser uma pregação pobre, paupérrima, porque rejeitam o principal instrumento de Deus para revelar os mistérios da igreja, da graça de Deus, da iniquidade e tudo mais. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.